O que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Se essa afirmação é verdadeira, por que tantas pessoas desmoronam por dentro diante da menor crítica, de uma ligação inesperada, de um atraso no trânsito ou de uma notícia ruim? Como é possível que indivíduos inteligentes, capazes e determinados percam totalmente o controle emocional por questões tão banais? E se a verdadeira agitação não vem do mundo exterior, mas sim da falta de domínio sobre a própria mente? E se tudo o que você sente hoje, ansiedade, insegurança, estresse, não for um inimigo, mas um sinal de que você ainda não aprendeu o poder de permanecer em calma quando tudo parece estar desabando? A verdadeira força surge no instante em que você percebe que não precisa mais reagir de forma automática ao mundo, pois é nesse exato momento que você descobre que possui uma escolha. E isso muda tudo. A maioria acredita que emoções intensas são como tempestades inevitáveis que rompem dentro delas. Mas a verdade é que você não precisa ser um guarda-chuva furado à mercê da chuva. Você pode ser o farol que se mantém inabalável, mesmo quando o mar se agita. E é curioso observar como, no nosso cotidiano, pequenas provocações têm o poder de nos desestabilizar. Basta alguém te fechar no trânsito, um colega de trabalho fazer um comentário maldoso, uma exigência inesperada surgir, e pronto, toda a sua energia é sequestrada. É quase como se uma parte invisível de você apertasse um botão vermelho sem pedir sua permissão. Mas esse botão só existe porque você permitiu que ele existisse. E quando você compreende isso, quando percebe que sua mente é treinável como um músculo, tudo se transforma. A ciência confirma. Estudos recentes da Harvard Business Review demonstram que a maioria das nossas reações emocionais são automáticas, herdadas de padrões antigos repetidos desde a adolescência. É como se o cérebro estivesse sempre preparado para se defender, mesmo na ausência de uma ameaça real. E o mais notável é que, ao reagir impulsivamente, você perde muito mais do que a razão. Perde o foco, perde a produtividade, perde oportunidades. Já notou como um único comentário desagradável pode destruir sua concentração por horas? Quantos sonhos foram adiados só porque alguém o fez acreditar que você era menos capaz? É por essa razão que o autocontrole emocional não é frieza, é inteligência, é maturidade. É o ato de escolher conscientemente a resposta que o mantém íntegro. Quando Napoleon Hill estudou centenas de líderes, ele notou que todos possuíam algo em comum. Não se deixavam levar pelo primeiro impulso. Eles respiravam, analisavam e só então decidiam o que merecia sua energia. Esse comportamento não era inato, era treinado, conquistado diariamente. E foi assim que Hill viveu uma experiência decisiva quando ainda era repórter. Pressionado a escrever matérias distorcidas sobre empresários influentes, ele teve que optar entre ceder ao impulso de rebeldia ou agir com serena resolução. Manteve a calma, recusou o sensacionalismo, e foi justamente essa postura que atraiu a atenção de Andrew Carnegie. A vida de Hill se transformou por completo, porque ele optou por permanecer centrado quando tudo ao seu redor parecia exigir o contrário. Mas e você? Quantas vezes você perdeu o controle emocional por questões que, olhando em retrospecto, não possuíam significado algum? Quantas vezes permitiu que uma conversa o corroesse por dentro, carregando por dias algo que deveria ter sido descartado em minutos? Esse ciclo esgota qualquer pessoa, e é por isso que o primeiro pilar da calma inabalável é simples: interrompa o impulso. Se você consegue interromper por meio segundo antes de reagir, já venceu. O meio segundo de consciência é o ponto de virada. É ali que a emoção perde seu poder e você assume o comando. Agora imagine aplicar esse intervalo às situações mais corriqueiras da sua vida. Alguém o ofende? Você respira. Uma crítica injusta surge. Você observa. Um problema inesperado aparece. Você mantém um olhar sereno antes de qualquer palavra. A outra pessoa pode até esperar sua explosão, mas quando ela não ocorre, você altera toda a dinâmica. Você deixa de ser reativo e se torna estratégico. E não pense que isso o torna passivo.
Pelo contrário, torna-o poderoso, admirado, respeitado. O mundo confia naqueles que mantêm a calma quando todos os outros perdem a cabeça. Observe em reuniões de trabalho, discussões familiares, momentos de crise. A pessoa que fala menos, mas com sabedoria, domina. Aquela que reage menos, mas age mais, lidera. As emoções deixam de ser inimigas e se transformam em bússolas. Você não para de sentir, mas aprende a interpretar. E quando interpreta, você escolhe. Nada o arrasta mais automaticamente. Nada o afasta do que você verdadeiramente deseja construir. É por isso que este pilar exige prática. Na próxima vez em que alguém o provocar, antes de proferir qualquer palavra, conte mentalmente até 5. Pergunte a si mesmo se aquela pessoa merece sua energia ou se ela está apenas tentando arrastá-lo para o jogo emocional dela. Questione-se se essa reação o aproximará de seus objetivos ou apenas reafirmará padrões antigos que você prometeu abandonar. 90% das vezes, você perceberá que o silêncio é mais poderoso que uma réplica, que respirar é mais útil que um desabafo e que seguir em frente é mais sensato que entrar na guerra que o outro preparou. Este é o início do domínio interior. É a primeira camada da sua força. É o tipo de escolha que, ao ser repetida, reprograma seu cérebro e edifica uma nova identidade emocional. A de alguém que não se deixa abalar por trivialidades, que não é arrastado pelo caos externo. Alguém que finalmente descobriu que manter a calma não é um dom, mas uma decisão contínua. E cada vez que você opta por essa calma, o mundo não se torna mais fácil, mas você se fortalece. E isso muda tudo. A mente humana cria tempestades emocionais por situações que, estatisticamente, não exercem impacto real no futuro. A Harvard Business Review demonstrou que perdemos horas preciosas todos os dias simplesmente ao nos deter em pequenas irritações. E você sabe o motivo? Porque o cérebro humano é condicionado a reagir antes de analisar. Ele deseja se defender, justificar-se, provar que está certo. Mas o custo dessa reação é altíssimo. Você gasta uma energia que deveria ser empregada para construir sua vida, fazer seus projetos avançarem, fortalecer sua confiança. Quantas vezes você se viu carregando uma irritação da manhã à noite, permitindo que ela contaminasse sua produtividade, seu humor, sua autoestima? E tudo isso por algo que, sendo honestos, não merecia nem 5 segundos da sua atenção. É justamente por isso que permanecer em calma é uma habilidade que se treina, e não um dom que algumas pessoas possuem e outras não. A calma é uma escolha consciente. É a decisão de não permitir que nenhuma opinião, crítica ou comportamento alheio determine como você irá se sentir. Imagine a cena. Alguém o provoca, esperando vê-lo explodir. Mas você respira profundamente, observa e não reage. Aquela pessoa perde completamente o poder, porque quem domina a própria reação, domina o ambiente. Esta é uma das lições mais profundas que líderes como Angela Merkel aplicaram repetidamente. Em mesas de negociação tensas, enquanto todos os outros perdiam a compostura, ela permanecia inabalável. Não por frieza, mas por foco. E é essa mesma força que você pode desenvolver. E quando você considerar que isso é muito difícil, recorde um episódio verídico da vida de Napoleon Hill que revela o custo emocional que ele próprio arcou antes de assimilar essa lição. Nos anos mais sombrios da Grande Depressão, ao testemunhar famílias inteiras desmoronarem emocionalmente, Hill também confrontou seus próprios temores internos. Houve um período em que ele perdeu quase tudo: apoio financeiro, segurança, estabilidade, e ainda assim persistiu escrevendo, estudando, investigando a mente humana. Ele relatou em entrevistas que frequentemente escrevia com a sensação de que tudo ao seu redor estava em colapso. Mas foi justamente nesses momentos que ele descobriu a força da calma consciente, o silêncio interior que permite prosseguir mesmo quando o mundo clama por caos. Esse relato evoca uma mistura de empatia e inspiração na audiência, pois demonstra que até mesmo os maiores nomes da história enfrentaram e superaram desmoronamentos emocionais. Este é o ponto em que tudo se transforma.
porque quando você se dedica a treinar essa habilidade, percebe que nada ao seu redor precisa mudar para que você mude. Na próxima vez em que algo o provocar, realize um experimento mental simples, quase como um escudo emocional. Pergunte a si mesmo se essa situação tem o direito de roubar seu foco, sua paz, sua energia vital. E você começará a notar um padrão. 90% das coisas às quais você reagiu instintivamente não mereciam qualquer reação. É aqui que a calma se converte em poder. É aqui que você deixa de ser uma vítima emocional e se torna o protagonista de suas escolhas. E quando você começar a aplicar isso diariamente, notará um fenômeno curioso. As pessoas passarão a respeitá-lo mais. Não porque você se impõe, mas porque não se deixa perturbar. A calma gera presença. Ela comunica força sem a necessidade de uma palavra. Ela transforma a maneira como os outros o veem e, mais importante, a maneira como você se vê. É a partir daqui que sua vida começa a se elevar a um novo patamar de clareza, compostura e autocontrole. Porque quando a tempestade vier, e ela sempre vem, você não será mais arrastado por ela. Você a atravessará, intacto, inabalável, e com a certeza de que nada que tente derrubá-lo tem mais poder do que aquilo que você escolhe sustentar dentro de si. Quando você começa a compreender que o silêncio não é uma ausência de reação, mas sim uma presença absoluta de controle, algo profundo se transforma dentro de você. É como se de repente você percebesse que sempre teve uma arma poderosa em suas mãos, mas nunca soube como manejá-la. O silêncio é um escudo emocional, uma ferramenta estratégica e, acima de tudo, um espaço onde você percebe o que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Enquanto o mundo se apressa em responder, discutir e provar um ponto, você escolhe observar. E nessa observação, tudo se torna claro. Intenções, inseguranças, fraquezas e, especialmente, o que realmente merece sua energia e o que é meramente um ruído tentando arrastar você para uma batalha emocional que não lhe pertence. O mais impressionante é que a maioria das pessoas vive como se o silêncio fosse um sinal de fraqueza. Mas, estatisticamente, estudos sobre comportamento emocional têm demonstrado que indivíduos que respondem menos e observam mais possuem uma capacidade maior de tomar decisões acertadas sob pressão. Isso acontece porque, quando você mantém a calma e a atenção, áreas do cérebro ligadas ao julgamento racional permanecem ativas, enquanto aqueles que perdem o controle agem impulsivamente, guiados pela emoção em vez da clareza. Assim, quando você permanece em silêncio por alguns segundos a mais, você dá ao seu cérebro a oportunidade de ver o quadro completo, enquanto aqueles presos pelo impulso enxergam apenas a própria irritação. É por isso que tantas pessoas se perdem em discussões sem sentido, em brigas que não mudam nada, em respostas imediatas que mais tarde se transformam em arrependimento. Quantas vezes você soltou uma resposta no calor do momento e depois percebeu que não precisava ter dito absolutamente nada? Quantas vezes você caiu na armadilha de alguém que queria apenas provocá-lo, desestabilizá-lo, fazê-lo reagir? A verdade é que provocadores não querem diálogo, eles querem controle. E o silêncio tira precisamente isso deles. Enquanto a maioria cai no jogo, você escolhe o tabuleiro de xadrez. E essa escolha muda tudo. Napoleon Hill falava desse domínio interior como uma das características mais marcantes de mentes que alcançam grandes resultados. Ele próprio viveu situações em que a única resposta possível era a serenidade estratégica. Em certo ponto de sua vida, enquanto se esforçava para concluir uma de suas obras mais significativas, Hill enfrentou adversários que o criticavam publicamente, tentavam desacreditar seus métodos e o provocavam repetidamente, na esperança de que ele reagisse e criasse conflitos que pudessem manchar sua reputação. Hill, no entanto, manteve um olhar firme e uma postura serena. Ele não devolveu insulto por insulto. Não respondeu ataque com ataque. Ele compreendeu que responder seria cair exatamente na armadilha que haviam montado para ele. E o resultado? Com o tempo, seus provocadores se cansaram e desapareceram,
enquanto o nome de Hill se tornava uma referência global em desenvolvimento pessoal. Este episódio evoca no público uma mistura de respeito e admiração, até mesmo um toque de surpresa, pois é contraintuitivo perceber que não reagir pode ser a estratégia mais poderosa. A verdade é que, quando você escolhe o silêncio, você não está sendo passivo, você está assumindo o controle. Você está dizendo, sem palavras, que mais ninguém tem o poder de manipulá-lo. A maioria das pessoas reage porque quer provar um ponto, quer defender sua imagem, quer ter a última palavra. Mas a última palavra não muda os resultados. O comportamento emocional, sim. E aqui está uma questão que afeta quase todo mundo. Quantas vezes você discutiu por algo que não mudaria em absolutamente nada o seu futuro? Quantas vezes você se desgastou emocionalmente por comentários sem fundamento? Quantas vezes você sacrificou sua paz para estar certo? E se você simplesmente deixasse para lá? E se você permanecesse em silêncio e observasse a outra pessoa se desgastar enquanto você se mantinha sereno? Imagine uma situação de trabalho. Um colega agitado tentando pressioná-lo, falar mais alto, impor autoridade através da voz. Se você responder no mesmo tom, a discussão vira uma batalha. Mas, se você permanecer calmo, respirando fundo, olhando-o nos olhos e esperando o momento certo para falar, toda a dinâmica da conversa muda. A pessoa percebe que não consegue atingi-lo. Isso a desarma. Isso inverte o jogo. Isso coloca você no controle, mesmo que você não tenha dito uma única palavra. Este tipo de postura também tem um impacto direto na sua vida financeira e na tomada de decisões. Estudos mostram que pessoas impulsivas são mais propensas a gastos que levam ao arrependimento, a decisões precipitadas e a comportamentos emocionais que impactam diretamente sua carteira. Agora pense no oposto. Alguém que consegue esperar, analisar, observar. Essa pessoa tem maior clareza para decidir sobre investimentos, para negociar, para identificar riscos, precisamente porque não reage ao primeiro impulso. Essa calma se traduz em resultados reais, tangíveis e mensuráveis. Portanto, tente aplicar essa habilidade no seu dia a dia. Quando alguém o pressionar por uma resposta imediata, respire. Quando alguém fizer uma crítica injusta, espere. Quando o ambiente tentar arrastar você para uma discussão, observe. Treine este pequeno intervalo de silêncio, este espaço onde você pensa antes de agir. Faça disso um desafio pessoal por alguns dias. Escolha 3 situações por dia para não reagir. Apenas respire, observe e responda no seu próprio tempo. O efeito é tão transformador que você provavelmente ficará surpreso com a quantidade de energia que poupa, a paz que sente e o respeito que conquista. E no final, a principal lição é esta: o silêncio não é vazio. O silêncio é onde reside seu domínio emocional. É onde você se torna mais forte que seu entorno, mais sábio que o impulso e mais poderoso que qualquer provocação. Quando você domina este espaço, você caminha pelo mundo com uma leveza que poucos conhecem e uma força interior que não precisa ser provada porque é simplesmente sentida. O silêncio, quando bem utilizado, não é uma ausência de reação. É maestria. É como se você saísse da arena emocional e subisse um andar acima, onde enxerga tudo com maior clareza. E aqui está a chave. A maioria das pessoas perde o controle precisamente porque acredita que precisa responder imediatamente, provar algo imediatamente, defender-se imediatamente. Mas aqueles que permanecem calmos entendem que, ao atrasar a resposta, ganham tempo, ganham estratégia. E o mais importante, ganham poder. Há algo quase mágico em observar sem pressa, porque enquanto a outra pessoa se desgasta tentando desestabilizá-lo, você preserva seu foco, sua energia, sua lucidez. E isso não significa ser passivo, retraído ou fraco. Significa ser inteligente. A pessoa que reage impulsivamente está sempre um passo atrás das circunstâncias, enquanto a pessoa que respira, observa e só então age está sempre um passo à frente. Não é curioso que em conversas difíceis, aqueles que mantêm um olhar firme e uma voz baixa naturalmente conquistam respeito,
e, muitas vezes, a liderança da situação. As pessoas sentem isso. Elas percebem quando alguém não se abala, não se desespera, não cede ao jogo emocional no qual a maioria entra sem pensar. E é precisamente por isso que o silêncio consciente se torna uma arma poderosa, porque desarma, confunde e, ao mesmo tempo, fortalece. Napoleon Hill compreendeu isso profundamente e viveu intensamente. Houve um momento decisivo em sua vida que ilustra perfeitamente esse poder de não reagir em meio ao caos. Quando ele estava investigando gangues e organizações criminosas a pedido do governo americano, Hill recebeu ameaças de morte genuínas. Ele poderia ter entrado em pânico, poderia ter reagido com desespero, se escondido, abandonado tudo. Mas um episódio específico se destaca. Ao ser confrontado por criminosos que tentaram intimidá-lo, ele permaneceu calmo, tão calmo que o próprio grupo ficou desnorteado. Hill descreve que percebeu que o medo deles de serem expostos era maior do que o risco que ele estava correndo. Então ele observou, ouviu mais do que falou, e no momento certo usou essa vantagem. Esse autocontrole salvou sua vida. E mais do que isso, fez com que ele entendesse na prática que o ser humano que domina suas reações comanda qualquer ambiente em que entra. Este caso gera no público um claro senso de admiração e respeito, porque mostra que esse ensinamento não é apenas teoria, é sobrevivência emocional e, naquele dia, sobrevivência literal. Agora, imagine aplicar este mesmo princípio no seu dia a dia. Quantas vezes você caiu na armadilha de responder muito rápido e depois se arrepender? Quantas vezes uma discussão só piorou porque você acompanhou o ritmo da outra pessoa, em vez de manter o seu? É provável que seja mais vezes do que você gostaria de admitir. E tudo bem. Todos nós já fizemos isso. Mas é exatamente aí que reside o poder do autocontrole, em perceber que você não precisa mais fazer parte desse ciclo. Estudos mostram que quando você espera apenas alguns segundos antes de responder, sua capacidade de pensamento racional aumenta e sua impulsividade emocional diminui drasticamente. Isso significa que um mero segundo de silêncio pode mudar completamente um resultado. E quando você começa a praticar isso, o mundo reage diferente a você. De repente, críticas não o atingem como antes. Provocações perdem força. Pessoas explosivas ficam desorientadas porque esperavam que você entrasse no jogo emocional delas, e você não entra. É como se você se tornasse uma parede emocionalmente impenetrável, e isso não só o protege, mas eleva sua presença. Porque aqueles que falam pouco e com intenção têm mais impacto do que aqueles que falam muito e sem direção. Esta é uma das maiores competências que líderes, atletas, negociadores e estrategistas compartilham. Eles não entregam sua energia ao primeiro estímulo. Eles escolhem onde gastar cada gota. E há um aspecto interessante. Quanto mais conscientemente você usa o silêncio, mais você aprende sobre os outros. Quando você fala menos, a outra pessoa fala mais. E ao falar mais, ela revela suas intenções, seus medos, seus limites. E quanto mais você percebe isso, mais vantagem emocional você ganha. Porque aqueles que percebem primeiro, agem melhor. Aqueles que agem melhor, vencem com mais frequência. Então, se você quer colocar este ensinamento em prática, faça o seguinte. Pelos próximos 3 dias, pratique a habilidade de não responder imediatamente, seja diante de uma crítica, uma provocação, uma cobrança, uma discussão, ou mesmo em situações simples, como alguém tentando te apressar. Respire, observe, e só então decida se vale a pena responder, ou se é melhor deixar o silêncio fazer o trabalho por você. Você vai notar algo transformador. O mundo para de te controlar, porque você para de entregar o controle ao mundo. A verdadeira força não está em vencer gritando, mas em vencer sem precisar levantar a voz. Este é o tipo de calma que transforma qualquer um em uma pessoa inabalável. E quando você finalmente sentir esse poder agindo na prática, tudo ao seu redor continua barulhento. Mas dentro de você, nasce um silêncio que não pode ser abalado por nada. A vida não exige que você controle o mundo. Ela exige que você controle a si mesmo.
Este é o ponto mais poderoso deste vídeo, a essência que separa aqueles que vivem reagindo a tudo que vem de fora daqueles que aprendem a construir a paz por dentro. Porque no final das contas, não é o caos que te derruba, é como você escolhe reagir a ele. E quando essa escolha se torna consciente, estratégica e calma, toda a sua vida muda de direção. E falando em direção, se você sentiu que este conteúdo te elevou, o próximo vídeo que aparecer na sua tela é o passo perfeito para continuar essa jornada. Lá você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria e se tornará 1% melhor do que você era antes de dar o play aqui. Obrigado por ter estado comigo até aqui. Eu realmente te aprecio e espero te ver no próximo vídeo.